Noite. Como é que eles estão? Vendo? Uma força. Como é que tá a família? Tudo em ordem? As crianças estão bem? Os pais? Marido? Esposa? Namorada? Tudo em ordem? E o celular? Como é que tá? Bateria carregada? Sinal do Wi-Fi tá bom? Pacote de dados do dia? Sabe que a gente cuida das pessoas que estão perto da gente, igual a gente cuida do nosso celular? Sabe que a gente tem a preocupação das pessoas do nosso entorno, igual a gente tem com a tela do nosso celular se quebrou, se tem película, se a capinha protege, se o lugar que a gente vai dá sinal, se as redes estão atualizadas, se a gente postou aquela foto ou se esqueceu. Interessante, né? A gente gasta um tempo gigante durante o dia, envolvido com isso, e às vezes não sabe como está o filho. Ou nem falou com a mãe, com o pai, para saber se eles estão bem. Quando a gente pergunta, eles estão bem. Será? Será que estão bem mesmo? Mas celular a gente não precisa. Ao ponto de que a gente vai passar aqui meia hora conversando, vocês percebem que dá um desespero. Às vezes parece que ele viveu. Nossa, vamos nem viver. E às vezes a gente pega e olha assim como fazer. E a gente pega para fazer coisas que nós. Tem que fazer tal coisa, deixa eu só dar uma olhada. Quando você vê 15 minutos, fala: caramba, tô atrasado. E a gente tá sempre atrasado. E o tempo passa. E aí hoje a gente vai falar da alegria de envelhecer. E envelhecer não tem a ver com a idade. Conheço pessoas velhas com 20 anos de idade. Conheço pessoas jovens com 80. E uma coisa que é legal é que quando eu não vou estacionar assim, eu vejo que a vaga é preferencial, eu olho para você, é cadeirante ou é idoso? Aí geralmente as pessoas vão assim, diferença, fala, tá, mas porque se for para castigar, eu prefiro de idoso. Porque aí Deus me castiga, eu vivo muitos anos, mas cadeirante eu não falo, pô, eu não quero ser castigado. É uma brincadeira, mas se reflete o que eu quero para mim. Quero morrer jovem e que isso seja o mais rápido possível. O interessante é que o dele passa, né? Só para eu ter uma ideia aqui, quem sabe quem que é Dercy Gonçalves? Ufa, tava no medo de ninguém saber. Vocês lembram dela? Que a coisa que mais atraía nela era a boca suja. E eu tinha uma professora que ela falava assim, nossa, ficar velho é bom demais. Ficar velho, a gente pode falar palavrão que os outros falam assim, que ideinha bonitinha. Olha o tanto que ela é engraçadinha. Ela fala umas bobagens e ela adorava contar piada de duplo sentido. E ela falava, esse pessoal acha bonitinho por causa disso. Mas se eu tivesse 20 anos, eu falava, moleque, da boca suja, sem educação, olha quem tá perto, respeita as pessoas. Mas era a visão que ela tinha disso. Eu não sei se vocês observaram, mas eu não tenho cabelo. Né, assim, às vezes alguém se choca agora que eu falei, mas realmente eu não tenho. E é interessante que eu cresci com meu pai sem cabelo. Então, quando eu comecei a perder cabelo, eu não tive dificuldade nenhuma com isso. Por entender que era um processo natural e que eu ia seguir por ele. Eu não tive problema algum. Nunca usei um boné para esconder a calvície. Eu fiquei muito feliz na primeira oportunidade que eu tive de rapar a cabeça.
Foi uma coisa a menos para eu preocupar. E às vezes eu via propaganda assim, você sofre com um problema da calvície. Eu falava, que problema? Nunca foi problema para mim. E a minha família sempre teve longevidade. A minha avó faleceu com 92 anos. O meu pai tem 80 e um coco. Minha mãe tem 70 e não precisa de ninguém para nada. Viaja, vai para todo lado sozinha, com as amigas. E eu lembro que eu tinha uma tia deficiente visual, que ela já era de idade, e que o meu prazer era conversar com ela. Eu achava muito bom a riqueza, as histórias que ela contava, a forma de abordar a vida. Aquilo me trazia uma paz, uma tranquilidade. A minha avó, sempre trabalhando muito e com muita força. Eu nunca olhei a velhice como um castigo. E aí, eu já contei para vocês aqui, pouco tempo atrás, que 50. E aí você olha e fala assim, caramba, é metade da vida. Mas quanto tempo eu tenho de vida? Mais 10, 20, 50, 40? Não sei. E aí o que a gente sempre ouve é que a segunda metade da vida é para ressignificar a primeira. E alguns de nós chamam de caminho de volta, né? É quando a gente faz o processo de reconstruir aquilo que a gente destruiu, que não deu tempo de construir, ou de não perder o tempo com aquilo. E que às vezes a gente vê as pessoas numa sensação muito forte de como se tivesse perdido tempo. E aí, voltando aonde eu comecei no celular, quem assistiu a minha última palestra, a gente falou do poder da escolha. Não sei se vocês lembram. E que o poder da escolha ele nos dá uma liberdade muito grande, e que traz uma responsabilidade muito grande. E de como o celular tem desarticulado isso na nossa vida. E quando eu olho, se você hoje, né, eu lembro que na minha época de estudos acadêmicos, chegava na sala de aula e falava assim, quem é você? O que você é? E aquilo dava um nó na cabeça. Fala, quem eu sou? Mas quem eu sou e o que eu sou não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Mas qual que é a diferença de um para o outro? E hoje, se você quiser saber quem é você tiver em dúvida, pega a sua rede social e dá uma folheada. Aquelas coisas que estão aparecendo para você ver, é o que você é o que você gosta e é o que você procura na vida. Porque o algoritmo, ele te entrega tudo que você para mais de 3 segundos para ver. Porque assim, ó, a gente faz assim, e aí de repente você faz pã, você fez isso, acabou. Inclusive, dizem que a selfie, a câmera da frente, além, né, dessa coisa loucura que a gente vive, de o tempo todo tá tirando selfie, que o passo de transferir a câmera para frente, a leitura que faz na retina do seu olho, sabe quando você está prestando atenção naquilo. E assim nós somos bombardeados daquilo que a gente procura. E cada vez mais, eu sou biólogo de formação, e uma das leis da natureza é a diversidade. Quanto mais variabilidade existe, mais o mundo evolui. E no momento da história onde é tão pregada a variabilidade, nós nunca tivemos tão pouca opção de escolha. Tanto que se a gente pegar as redes sociais hoje, a maior parte das coisas que aparecem de uma maneira geral vai estar relacionado a dinheiro, ostentação, isso é febre, é ou não é? A outra é beleza, e cada vez pior, ostentação, beleza e performance. Isso parece a busca por uma vida ideal. Que tipo de busca de vida ideal? Onde você é o mais bonito, você é o mais rico e você é o que tem a melhor performance, você não cansa. Você trabalha 24 horas por dia. E quando a gente segue essas pessoas, isso traz uma infelicidade tão grande pra gente, que você começa a sentir como se você não tivesse nada daquilo. Como se você fosse o único que não ostenta, porque não tem. Porque a gente está o dia inteiro lutando para ter alguma coisa, para fazer um mínimo. A gente não é bonito igual os filtros mostram que a gente é.
E a gente não tem a performance, porque o nosso corpo é uma máquina biológica que com o tempo ela vai diminuir essa performance naturalmente. Porque a gente nasce para reproduzir, isso é da vida, isso é do ser humano, isso são dos animais, são das flores. O nosso sentido passou, a reprodução acabou. Só que nós somos seres sociais que lutam contra a cronologia. Se a gente for pensar doenças que a gente convive hoje em dia, se nós não fôssemos seres sociais, se não existisse a medicina, teria desaparecido. Porque todas as pessoas com aquela doença teriam morrido e não passa para outra geração. Mas nós tomamos remédio, nossa longevidade aumenta e a gente passa essa doença para outra geração e ela vai aumentando. E é assim. E aí eu fico pensando, e se a gente não morresse? Vocês já trabalharam em algum lugar onde você entra e tem performance, e dá resultado, e a sua equipe é boa, e você vai passando os anos e começa a trocar a equipe. Mas você é um bom gestor, você é um bom líder, e você continua, e de repente vem entrando uma moçada mais nova, com outro ritmo de trabalho, e aí de repente você olha e fala assim, cara, não está fluindo mais, eu não tenho mais a mesma alegria, os nossos pensamentos não são os mesmos. Eu estou contando coisas da minha família, eles estão falando da festa que eles tiveram ontem. Você começa a não caber naquele lugar. Porque tudo é bom por um período. E a gente tem que seguir. Inclusive o matrimônio. Ele é dessa maneira. E chega uma hora que não te cabe mais. Você tem que seguir, a outra pessoa também. Só que vocês seguem juntos. Talvez até com pensamentos diferentes, mas juntos. Mas você nunca vai estar num relacionamento de 25 anos com a mesma cabeça de quando começou. Nem no trabalho. Você precisa ir evoluindo. E o envelhecimento com alegria, ele passa por aí. Em saber aceitar o momento da vida que a gente está e se adequar a ele. E aí eu estava vendo, né? Até teve um episódio essa semana que me chamou muita atenção. É interessante que quando o assunto vem na cabeça, como que as coisas começam a convergir para isso. Tem um livro que eu li um tempo atrás e que a mulher narrava a morte do esposo dela. E ela falava assim, ela narrava com riqueza. Ele chegou em casa depois do trabalho, passou para a sala de televisão, veio até a cozinha, depois de ligar a TV, me deu um beijo, pegou o copo de uísque, sentou no sofá, começou a conversar comigo, ele fez um silêncio, eu escutei um copo quebrando, eu gritei, amor, tudo bem? Ele continuou sem falar, eu virei a porta da sala, entrei, ele estava caído no chão. E aí eu chamei, os médicos vieram, e ele tinha falecido. E ela encerra esse capítulo falando, a vida muda em um instante. E é um instante comum. Não existe um recado. Não existe uma preparação para a vida mudar. A vida muda. De uma hora para outra. E às vezes a gente atribui, o que está acontecendo na minha vida? O que eu fiz? Que karma é esse? O que eu estou pagando? Não. A vida é essa. Ela muda. Eu atendi um cliente essa semana, ele me contando, falando, eu comecei a andar de bicicleta e comecei a gostar e cada vez pedalando mais, perdi peso, comecei a ter performance e cada vez pedalando uma distância maior e aquela sede, gostando demais, aquilo me trazendo uma paz para a cabeça. E um dia eu pego a bicicleta e vou para a rodovia e falei, eu vou rapidinho. Hoje vai ser só meia hora indo, meia hora voltando, eu já estou em casa. E ele abriu o olho e ele estava numa UTI. E eles falaram, cara, ainda bem que você acordou. Ele falou, como assim acordou? Aonde que eu tô? O que está acontecendo aqui? Ele falou, do que você lembra? Eu lembro que eu tô saindo de casa com a bicicleta mais nada. E apagou uma lacuna do tempo, onde ele foi atropelado por trás por uma carreta, onde o cara mexia no celular. O cara alegou que cochilou, mas as câmeras pegaram e saiu da pista. E ele também teve a parcela dele de estar muito para dentro e colidiu. Falou, cara, eu acordei no meu auge. Quer dizer, eu saí de casa no meu auge.
uma vitalidade física, um monstro, de performance, de rendimento. Eu olho para minha perna não mexe. Meu intestino não funciona, eu não controlo minha bexiga. E a gente está preocupado se vai envelhecer e como vai envelhecer. Precisamos, né? No envelhecimento a cada dia, no seu envelhecimento aos 17 anos de idade, aos 20, aos 30, aos 50, aos 70, 80, 100. Porque envelhecer é a partir de uma determinada idade. Nós estamos envelhecendo nesse momento. Essa pele que fica aqui, ó, que chama mucosa, até a outra extremidade, no ânus, ela é inteira trocada a 120 dias. Em 120 dias, piso novo. Uma hemácia que é produzida nesse osso, no mesmo período de 120 dias, ela tem utilidade no seu corpo. E ela vai sendo destruída e eliminada nas fezes. E a cada 120 dias, novo. E a cada vez que isso acontece, pode dar errado alguma coisa. E não dá. Essas manchas que começam a aparecer na pele depois de uma determinada idade, é porque o nosso corpo o tempo todo está trocando essa pele. Você sabe por que a gente troca a roupa de cama? Ah, porque fica sujo. E você toma banho todo dia antes de dormir? Toma, então tá muito suja. Pele sendo trocada. E poderia dar errado. Ela poderia entender que não vai multiplicar mais e gerar um câncer. Ou ela começar a multiplicar muito e gerar um câncer. E não dá errado. Isso é envelhecimento. E aí eu vejo pessoas, principalmente na minha área de atuação, eu convivo com pessoas que não aceitam a idade. E usam produtos para ter uma alta performance. Anabolizantes, hormônios. E que de repente isso ficou normal. Que qualquer pessoa já está usando, só para ter uma boa disposição no dia. E que quando tem essa boa disposição, chega em casa e não consegue dormir. E aí toma um calmante. Para baixar a energia e conseguir repousar. Da mesma forma, vocês conhecem, eu tô demais hoje, Dercy Gonçalves foi do fundo do baú. Vocês conhecem um cara chamado Dr. Ray? Ah, se vocês assistiram o Silvio Santos no passado, vocês lembram do Dr. Ray? Ia na Xuxa, na Eliana, Silvio Santos, agora ele voltou à tona. Esses dias ele deu uma entrevista no Danilo Gentili, muito legal, onde ele conta que a última vez que ele comeu bolo foi em 1965. A última vez que ele pôs uma pizza na boca, 1986. Açúcar, ele nem lembra o gosto. E aí, de repente, ele descobre um câncer na bexiga de 30 centímetros. Desculpa, de 15 centímetros. Isso aqui, ó, uma bola maciça. E que questionou ele sobre o que eu fiz da minha vida. O quanto valeu essa privação em busca de um corpo perfeito? Ele é jovem. Barriga de tanquinho, pele lisa. E aí eu comecei a ver nas redes sociais os procedimentos estéticos, que eu não tenho nada contra. Acho, inclusive, que tem que fazer. Mas a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. E como as pessoas estão perdendo a noção disso, de crianças de 15 anos, da minha época faziam um baile debutante, hoje elas pedem para colocar prótese de silicone, para fazer um preenchimento labial, uma, como é que chama? Bichectomia, que tira a carninha aqui, né? E por aí vai. E de um preenchimento labial de que nunca para, e a infinidade de harmonização facial que a gente já viu que pessoas que deu errado. Em busca de beleza, performance e ostentação. Quantas pessoas não estão dando receita de como ficar rico na internet?
de como se tornar milionário da noite para o dia. E aí o que eu percebo é que quando nós entramos nesse parafuso de que precisamos equilibrar as coisas e de não aceitar a idade, nós nos tornamos uma célula cancerosa dentro da sociedade. Como assim? Uma célula cancerosa, ela entende que ela não chegou na maturidade. Porque desde o momento da concepção, essa célula começa a se dividir, uma vira 2, 4, 6, 8, 16, até virar milhões de células, e somos nós. E aí nós paramos de crescer, tanto que se cortar um braço, não nasce outro. Mas algumas células continuam repondo, como por exemplo, pele, a pele a mucosa interna da boca, do sistema digestivo. E quando uma célula entende que ela é jovem, ela volta a crescer. E ela não para de crescer. E isso adoece o corpo. E quando nós não aceitamos o momento da vida em que nós estamos, é como se nós desenvolvêssemos esse crescimento exponencial que não para. E com isso as pessoas vão abrindo mão de trabalho, de família, de relacionamentos, para viver aquele seu momento que alguns chamam de síndrome de Peter Pan, que nunca cresce. O tempo passa, mas não faz aniversário e não envelhece. E tem uma coisa bem interessante dentro disso, é de como nós vamos sendo colocados dentro desse loop e achando que isso tudo é normal. E aonde que está a beleza do envelhecimento? É entender que vai chegar um dia e você não vai ter mais a mesma disposição para trabalhar. Não vai ter paciência para se relacionar igual tinha antes. Porque independente da idade que vocês têm, vocês sabem que a gente vai perdendo a paciência com algumas coisas. Como, por exemplo, uma criança dentro de casa fazendo bagunça. Você tem paciência, você se torna pai, você perde e você recupera. Tanto que você se torna um bom avô. Mas são fases da vida. São formas diferentes. É a hora que você está olhando para outra coisa. Quando você tem filho e tem uma criança, ele pode estar fazendo o que for. Eu nem ouço. Eu tenho criança em casa. Mas se você para de conviver, isso começa a incomodar. Daqui a pouco você sente saudade. E aí dá vontade de pegar o filho do outro no colo. O envelhecimento, a cada dia acontece. Nós precisamos olhar para ele com carinho e respeito. Aquilo que nós estamos nos tornando na vida. E eu fico pensando como que a gente pode olhar para nós mesmos, no nosso processo de sequência na vida, e não se sentir feliz com o seu corpo, com as suas realizações financeiras, com a saúde que você tem, com a beleza que nem sempre é física. E aí tem uma coisa legal que, assim, eu acho que todo mundo tinha que fazer uma vez na vida. Quem anda de bicicleta aí sabe. Mas existe um percurso que a gente gosta de fazer de bicicleta. Hoje, com tanta tecnologia, não é igual no passado. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui viajar. 6 dias. 600 quilômetros. 100 quilômetros por dia pedalando. E eu lembro da primeira sensação que eu tive no momento que aquilo começou. Você começa a pedalar e pensa assim, opa, nossa, o carro vai ficar aqui. Daqui para frente sou eu e minha bicicleta. E a cada dia eu vou dormir no lugar e só daqui 7 dias eu chego no destino final. Caramba, é muita coisa. E se alguma coisa der errado? E se alguém precisar falar comigo? E se eu me machucar? E você começa cheio de si. E de repente você começa a pedalar.
ou caminhar, como queira fazer. E essas coisas começam a desaparecer. E de repente você começa a olhar para o que tem do lado. Você começa a perceber a beleza da natureza, do vento na cara, da chuva caindo, da poeira no corpo, do barro, de chegar num lugar para dormir e ter tempo para bater papo com a pessoa que acabou de fazer o seu jantar. E hoje eu entendo que a vida é assim. A gente nasce, entra num corpo, vem brincando, assume uma série de preocupações de si, e de repente a gente começa a tirar os pesos e desfrutar a alegria de conduzir a vida. Se tem uma coisa que eu garanto para vocês que nos leva a mais tempo nessa terra, chama-se comunidade. Se você frequenta uma comunidade com pessoas diferentes, onde você interage e onde ajuda as pessoas entre si, isso contribui muito para a longevidade. Quanto mais sozinho você ficar, menos você vai viver. Ah, pode ser que foge a regra? Pode. Mas quer viver muito? Relaciona muito. Não estou te falando para ir em festa, para se acabar, não. Conviver. Ajudar pessoas. E, sobretudo, amar as pessoas. Não existe outro sentido para a vida que não seja esse. E quando a gente fala isso, é interessante. Porque toda vez que a gente toca nesse assunto, ocorre um risco muito grande de você ouvir assim: ah, mas aí você está querendo que eu seja um santo. Nossa, mas ninguém dá conta disso, não. Não, é impossível viver uma vida desse jeito que você está falando. Não. Muito pelo contrário. Tanto que o mandamento que substitui todos os outros é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dentro dessa loucura que a gente vai vivendo, esse propósito vai ficando tão distante que é muito comum também a gente ouvir assim: nossa, tive um momento espiritual tão forte. Quando deveria ser o contrário. A gente deveria ter momentos humanos muito fortes. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E aí, para encerrar, eu sempre falo para vocês que eu estou assistindo Chosen no Netflix. Alguém começou a assistir ou não? Você começou? Os Escolhidos, que conta a história de Jesus e os apóstolos de uma maneira muito próxima da gente, muito humana. Dá vontade de conviver com Jesus. E a gente tem essa oportunidade todo dia de conviver. E aí tem um episódio muito legal. Eu nunca tinha lido esse episódio na Bíblia. Talvez você não conhece. Mas uma mulher cega, que o marido, Barnabé, era muito próximo a Jesus. E ela não enxergava. E ele mancava de uma perna. E eles conviveram com Jesus desde criança, amigo de infância, os dois juntos, casados, a maior alegria. Estavam em todos os episódios, rindo, feliz da vida. E amigo de Jesus desde a infância. E aí, de repente, já lá na terceira temporada, tô dando spoiler, Barnabé chega para Jesus e fala: Jesus, eu vim trazer a Chula, a esposa dele. Por quê? Porque eu quero que ela volte a enxergar. Barnabé, mas você está pedindo para ela. Deixa que ela fale. Então ela falou: Jesus, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu nem quero, sou feliz assim. Barnabé fica insistindo nisso, não se preocupa não. Aí Jesus olha para a perna dele e fala assim: e essa perna aí, Barnabé? Não, ainda tudo tranquilo, resolve com ele, com Jesus. Ah, Jesus vai chegar, não importa faltar essa perna aqui, não, ó, corro para todo lado. Ele fala: mas eu também nem quero, eu tô feliz, eu já tenho tudo na vida. E aí Jesus vai e coloca a mão assim no rosto dela e tira e ela volta a enxergar.
E aí ela faz uma festa assim, fica feliz. E aí ele fala, coloca a mão no ombro, fala, Barnabé, e para você, você não quer nada, cara, não vai pedir nada. Não, Jesus, agora eu estou feliz demais. Eu sou a pessoa mais realizada da vida. Agora eu tenho tudo que eu sonhei. E aí Barnabé vira e sai. Para, né? E aí alguém vira para mim, ó, arrepia. Fala, a Bíblia foi escrita pelos homens, isso aí tem manipulação. Cara, quem é o autor que consegue fazer isso? Onde ele mostra, esfrega na nossa cara, que o sentido da vida é o amor. Que se você ama de verdade as pessoas que estão ao seu redor, você fica feliz pela conquista dela. Que às vezes nem ela mesma sonha, mas você sabe que existe um mundo, e eu estou falando no sentido figurado. Não estou falando da visão. É de você sonhar que a pessoa que está ao seu lado pode enxergar coisas muito além do que ela está enxergando o mundo. Do potencial e da capacidade humana que ela tem. E que às vezes está tão acomodada nesse lugar, presa, com medo de envelhecer, de não conseguir fazer as coisas, de não ser bonito, de não ter dinheiro. Mas que tem alguém do seu lado que sonha isso e reza para você todas as noites para você conquistar. E o tanto que é bonito alguém que ama ao ponto de não querer para você voltar a caminhar. Mas o desejo de ver a outra pessoa bem é maior do que o próprio. E aí, se a gente fala isso no mundo atual, é como se fosse um idiota, um bobo, que não se coloca em primeiro lugar. Muito pelo contrário, se coloca tanto em primeiro que transborda ao ponto de querer que outras pessoas também desfrutem daquilo. É muito bonito. E enquanto nós perdemos tempo com aquilo que é colocado goela abaixo, a gente não enxerga a essência da vida. Quando falo em caminhar, não é o caminhar da perna física. É o de caminhar na evolução da vida. Quando eu falo em enxergar, não é um enxergar físico. Mas é o de vislumbrar novos mundos, de viver a vida em abundância. E aí, quando eu penso qual é o sentido do envelhecimento, não quer dizer que seja uma pessoa bem arrumada ou mal arrumada, com tatuagem ou sem tatuagem, com brinco, com piercing, é do jeito que quiser. Não existe isso do estereótipo do envelhecimento de ser de determinado jeito. Mas o mais legal que eu acho é quando você vê quando a pessoa está no lugar dela. Nossa, olha lá aquele tiozão todo tatuado. Olha o penteado que ele tem, mas é dele. Ele não está interpretando em nada. É o lugar dele na vida e ele está vivendo o momento dele com alegria e felicidade, transbordando. Nossa, olha aquela outra. Só usa vestido longo, não arruma o cabelo. Está no lugar dela, está inteira. Está vivendo e transbordando. Esse é o verdadeiro sentido do tempo passar. De saber aceitar o momento que a gente está na vida e poder tirar o melhor dele. E além de tirar o melhor, poder transbordar e oferecer a quem está do nosso lado. E dessa maneira, poder fazer sentido a nossa existência. De passar por uma vida distribuindo tudo que a gente tem no coração. Nessa mesma série, e eles estão me fazendo falta aqui hoje, os meus filhos, que sempre têm, de ele mesmo às vezes está conversando, ou ela, e virar para mim e falar assim, pai, mas o que mais importa é o nosso coração. Porque eles assistiram isso lá. E de às vezes eu estou falando as coisas e eles soltaram uma frase e falam, onde você aprendeu isso? E eles brincam, falam assim, assisti uma palestra sua. É por isso que a vida passa. Nós vamos encerrar com essa reflexão. E
quero que vocês não tenham isso aqui como só esse momento de, nossa, não gostei, mas aquilo que ele falou me tocou. Ah, gostei dessa parte. Por que eu ouvi isso? Ah, me senti mal, me senti bem. Leva isso para casa. Digere. Pense. E de alguma maneira aplica isso na sua vida. E se não servir na sua, talvez sirva para alguém que está do seu lado. Mas que você possa pegar essa vida com vontade e de entender que tem um mundo transbordando para que a gente possa viver até o último dia da nossa existência nessa terra.